A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou na última semana um medicamento injetável de uso semanal para reduzir o sobrepeso e a obesidade. O princípio ativo da ingestão é a semaglutida, substância produzida naturalmente no intestino e que indica para o sistema nervoso a sensação de saciedade. O medicamento promoveu uma redução média aí de 17% do peso corporal. Vamos agora, então, conversar com o cirurgião geral, Dr. Leonardo Emílio. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. E já sigo com a minha pergunta, né? Qual é a diferença agora desse medicamento para outros também que eram usados, na verdade, para tratar diabetes tipo 2 e que os médicos faziam essa indicação, que no caso é o Ozempic. É um parente, então, desse remédio, digamos assim? Elisângela, bom dia, muito obrigado pelo convite. Essa medicação, na verdade, ele é a mesma medicação. A bem da verdade, o que a gente tem no mercado, como você já disse, o próprio nome comercial, que é o Ozempic, né? A droga, na verdade, ela era usada para tratar a obesidade, mas nós chamamos de off-label. O que significa isso? Ele não consta na bula como sendo uma droga para tratar a obesidade. A bem da verdade, ela foi criada para tratar o diabetes tipo 2. E aí, como os resultados foram satisfatórios, em razão dos melhores resultados com essa droga, ele começou a ser usado fora da bula, e aí sendo resultado de perda de peso satisfatório. No entanto, a droga atual, ela chega até 1 miligrama de dose total máxima que a gente tem. A dose que foi estudada em março do ano passado por um grupo, um grupo inglês, na verdade, e mostrou que chegava a 2,4 miligramas, na verdade, unidades dessa droga, feita semanalmente por uma injeção que é uma caneta, obteve essa perda de peso satisfatória, como você mesmo disse. E não foi só a perda de peso, né? Então, por ser uma droga de uso semanal, ela passou a ser uma droga muito interessante para o tratamento da obesidade. Para que vocês tenham uma noção, até 2014, nenhuma outra droga surgiu no mercado como um medicamento anti-obesidade. Isso no mundo inteiro. O FDA não aprovou nenhuma droga. Pelo contrário, várias drogas saíram do mercado. Então, o arsenal terapêutico no tratamento da obesidade, ele começou a ficar muito pobre. Então, essa droga, ela surge com uma grande esperança, uma grande perspectiva de melhora no tratamento da obesidade. Perfeito. Doutor, antes de dar continuidade à entrevista, eu só quero lembrar a audiência da Jovem Pan News que daqui a pouco a gente vai acionar a nossa repórter diretamente de Brasília. Muitas manifestações estão previstas para este domingo. A gente lembra que cerca de 100 ônibus chegaram à capital federal com cerca de 4.000 manifestantes para protestarem contra o processo eleitoral, contra o governo federal, e daqui a pouco a gente vai trazer todas as movimentações diretamente da capital federal, que tem um contingente de segurança reforçado após a autorização do ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, de convocar a Força Nacional para reforçar a segurança. Então, daqui a pouco, muitas informações diretamente de Brasília. Agora a gente retoma a nossa entrevista. Doutor, eu gostaria que, de maneira prática, objetiva, o senhor explicasse para a nossa audiência como esse medicamento age no corpo humano. Ele é indicado para qualquer pessoa que esteja acima do peso ou são para aquelas pessoas classificadas como obesas de acordo com aquela conta que é feita pelo IMC? É importante que a gente deixe isso claro para a audiência. Daniel, muito importante sua pergunta, na verdade, bom dia. A clareza que se tem é que é um tratamento para tratar a obesidade. Essa droga não é uma droga com finalidade cosmética, né, para se perder 1 quilo, 2 quilos, o que quer que seja. É importante que ela não é uma droga milagrosa, essa é uma droga que é para tratar a obesidade para pacientes com índice de massa corpórea superior a 30, que é você pegar o seu peso em quilogramas e dividir pelo quadrado da sua altura. Você tem 1,70 m, você põe 1,7 vezes 1,7, vai dar um valor, pega o seu peso e divide por isso. Se o seu valor estiver acima de 30, você é um candidato a usar esse medicamento. Entenda, candidato não significa que você vai lá na farmácia e vai comprar o medicamento e vai sair usando. Esse medicamento tem efeitos colaterais importantes no nosso organismo. Isso é um hormônio, na verdade, é um análogo de um hormônio que é produzido nas nossas células intestinais, que é o GLP-1, que é um peptídeo intestinal que parece o glucagon, tem uma semelhança de um hormônio que é produzido pelo nosso pâncreas. E como um hormônio, ele deve ser assistido por um médico.
E, a bem da verdade, você precisa de um endocrinologista para fazer o seu acompanhamento. Não é simplesmente usando porque o outro usou, a rede social falou, não. Essa droga tem efeitos colaterais, como o risco de pancreatite, risco de diarreia, risco de vômitos, a formação de cálculo de vesícula com o uso dessa medicação, ele é maior nos pacientes, é tido como se fosse 20% maior do que em pacientes que não usaram a droga, mas usando sob supervisão médica é uma droga muito segura. Nós sabemos que esse hormônio é produzido no nosso intestino. Como a gente começou a pensar nisso? Na década de 60. No nosso intestino se produz esse hormônio quando nós temos um efeito da nossa alimentação, principalmente em grandes alimentações. Esse hormônio ele é um hormônio que dá saciedade, porque existe um receptor central no hipotálamo que fala, chega, estou satisfeito de comida. Existe um hormônio, esse hormônio tem um receptor no pâncreas que aumenta a produção da insulina, então melhora a nossa oferta de açúcar para nossas células, e tem um efeito cardíaco importante, baixando a pressão arterial também sobre esses pacientes. Então, não é um hormônio simples para você usar meramente para perda de peso. Ele tem um efeito orgânico sistêmico completo. Então, você precisa, sim, de um bom acompanhamento de um endocrinologista, e tem que ser um endocrinologista. Isso você pode ir lá no site do seu Conselho Regional de Medicina, está na busca por médicos, você coloca o nome do médico e vai saber se ele é um endocrinologista, se ele tem o título de especialista em endocrinologia. Isso é muito importante para você fazer um bom segmento e usar essa droga de forma segura e efetiva, porque ela tem uma efetividade muito grande. E, doutora, é importante saber a diferença da obesidade para o desejo social de emagrecer, que muita gente vai querer procurar esse remédio para ficar bem, querer emagrecer, e não é o caso, como o doutor disse. E essa questão da saciedade também, ela tem as consequências, porque muitas pessoas relatam que com o início da aplicação começam a ter enjoos, efeitos colaterais. Então, como o senhor explica para a gente essa questão da saciedade, para que as pessoas, quem tem o problema de saúde, obesidade, quer fazer o uso, procurar um médico, tem que entender ao usar esse medicamento? Exatamente. Na verdade, assim, quando a gente diz a medicação, ela tem uma ação central para a saciedade, é principalmente a saciedade da compensação. Aqueles pacientes que têm alguma alteração emocional associada a isso, e é bom, importante saber que 70% dos pacientes obesos têm algum comprometimento emocional associado, que seja uma depressão, que seja uma compulsão ou que seja uma ansiedade nesse sentido. Então, o tratamento da obesidade, ele não é uniterapia, não é uma monoterapia, não é uma fórmula só. É um conjunto de ações para fazer você perder peso. Então, você tem lá mudança de hábitos de vida com atividade física regular, melhora na sua qualidade alimentar, e o uso da medicação, ele pode ser indicado em pacientes obesos, porque, como você muito bem disse, Elisângela, os efeitos colaterais, eles podem ser muito danosos àquele paciente, e às vezes você não tem esse comportamento de compensação ou na verdade, de bloqueio da saciedade pela droga, e vai ter muito mais os seus efeitos colaterais do que os seus benefícios da medicação. Agora, se você está assistido por um médico e consegue fazer uma análise, havendo essa é uma evolução progressiva, nós falamos aí de 2,4 unidades da droga por cada canetinha, por cada injeção, mas a gente nunca começa com essa dosagem, isso é titulado, isso vai aumentando, vai de 0,25, e quem vai ver isso é o médico, ele que vai avaliar se você está aceitando bem, se os seus efeitos colaterais estão compatíveis com a medicação, se os resultados estão compatíveis com a medicação, e entenda, isso é um tratamento a longo prazo, isso não é uma coisa que você vai tomar para passar um verão mais magrinho, para ir para uma festa mais magrinho, não, isso é um tratamento para mais de ano de tratamento a longo prazo. Então, é importante e muito importante o acompanhamento médico de um endocrinologista junto aos pacientes que vão se propor a usar essa medicação. Perfeito. Doutor, duas questões que eu gostaria de tratar com o senhor. A inclusão de atividades físicas na rotina do dia a dia e também a mudança na alimentação são condicionantes para a prescrição desse medicamento? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, esse medicamento é acessível às pessoas? Trata-se de um medicamento muito caro? Já há informações se o Sistema Único de Saúde vai viabilizar para pessoas que não tenham condições? Daniel, perguntas ótimas, né? Na verdade, ser entrevistado por vocês é fácil demais, né? A gente ajuda até o que a gente está falando. O tratamento da obesidade, na verdade, a gente tem a prevenção e o tratamento. Ambos necessitam de mudança comportamental. Então, a mudança comportamental exige uma atividade física regular,
e mudança de hábitos alimentares, diminuição de sal, diminuição de açúcar e acompanhamento nesse sentido com uma nutricionista ou o próprio endocrinologista fazendo essa situação. O tratamento, além dessa mudança do seu comportamento, nós temos uma intervenção. E essa intervenção ela pode ser um medicamento ou até mesmo uma cirurgia para tratar a obesidade, que é as chamadas cirurgias bariátricas, na verdade, que hoje até pode ser feita através do robô para tratar essa doença. Mas em pacientes com índice de massa corpórea entre 30 e 35, são pacientes que se beneficiam muito de um início de tratamento com essa droga, desde que, e aí vem respondendo diretamente a sua pergunta, é obrigatório, é muito importante que você tenha uma mudança de comportamento. Não dá para você apoiar na muleta da droga, na muleta da injeção, muleta entre aspas, eu digo aqui como se fosse um apoio, e não mudar o seu comportamento. Em algum momento essa droga vai sair, se você não mudou nada, você volta lá para trás, nos 6 meses que foi dessa droga, e já respondendo a sua segunda pergunta, uma droga cara, que não é barata, nós não sabemos o preço que ele chegará no Brasil, mas para a gente ter uma analogia, a droga hoje que usa no mercado, que a Elisângela bem comentou de um grama, né, que é a droga que eu uso em Ozempic atual, é R$1.000, na verdade, nessa história que custa uma seringa, uma canetinha dessa aí para a gente usar. Então, a gente fazendo uma analogia que a gente está falando que é mais de 150% praticamente a mais de droga, seguramente ela vai ser uma droga cara para poder ser utilizada e não deve ser usada de uma maneira ao léu, assim, usando sem nenhum acompanhamento. E o Sistema Único de Saúde ainda não está previsto para a utilização dessa droga, ainda não tem uso, ainda nem liberação para usar o Ozempic, mas com a mudança dessa bula do medicamento que a Anvisa fez, é o primeiro passo para que o SUS adquira essa condição e passe a oferecer isso no Sistema Único de Saúde para os pacientes sabidamente obesos. Então, não é para um efeito, eu vou repetir e ficar muito claro, essa droga não tem nenhum efeito cosmético, ela é simplesmente para tratar uma doença crônica, uma doença incurável e que tem vários efeitos adversos sobre o nosso organismo, que é a obesidade. Pois é, a primeira injeção contra a obesidade que foi aprovada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em destaque nessa entrevista muito importante com o doutor Leonardo Emílio. Doutor, eu peço por gentileza que o senhor continue com a gente. Tem 2 perguntas importantes que nós precisamos fazer ao senhor. A gente só vai trazer uma outra informação aqui, daqui a pouco a gente volta com o senhor. Hora certa na PAN, 9h36. Repita. 9h36. E o ex-prefeito de Niterói disse não ao convite para fazer parte do governo do presidente Lula. Quem conta pra gente é o Rodrigo Viga. O ex-prefeito de Niterói, candidato a governo do estado do Rio de Janeiro em 2022, Rodrigo Neves, rejeitou o convite para ser o futuro presidente do INSS, o Instituto Nacional da Seguridade Social. O convite foi feito pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe. Os dois são do mesmo partido, o PDT. Neves agradeceu o convite, mas entende que essa é uma pasta técnica e um técnico deve assumir o INSS, que tem como uma das principais missões reduzir a chamada fila para a aposentadoria. Rodrigo Neves afirmou ainda que vai em busca de projetos pessoais. No ano passado, foi candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, ficou em 3º lugar e, inclusive, no segundo turno das eleições presidenciais, abertamente manifestou apoio, fez campanha para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Rodrigo Neves é um político importante aqui do Rio de Janeiro, mas ainda no exercício do mandato. Em 2018, foi preso no âmbito da Lava Jato, operação conduzida pelo Ministério Público e também pela Polícia Civil, acusado de desvios de mais de 10 milhões de reais na área de transportes do município de Niterói. Ficou quase 100 dias preso e nega qualquer irregularidade. Recentemente também se tornou réu na Justiça do Rio de Janeiro, acusado de fraudes em licitações e concorrências e de pagamento indevido para conselheiros do Tribunal de Contas da União. Ele também rejeita e nega todas essas irregularidades. Do Rio, Rodrigo Viga. E para mais informações, acesse jovempan.com.br para você ficar sempre muito bem informado. Gente, vamos da hora, 9h39. Repita. 9h39.
E a gente volta aqui com a entrevista com o Dr. Leonardo Emílio para falar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou aí na última semana o medicamento injetável para o emagrecimento. Doutor, eu tenho uma pergunta, porque antigamente, eu falo antigamente que já faz um tempinho, o pessoal usava muito o Saxenda. E qual a diferença dele para esse novo medicamento? Que também era usado, acredito, para diabetes e de uma forma prescrita para o emagrecimento por muitos médicos, mas que também não era liberado para este fim. E qual a diferença, então, desses dois? O Saxenda ficou muito conhecido neste meio para quem queria emagrecer, principalmente por modelos e atrizes que usaram muito essa injeção. Então, o Saxenda, como a gente disse, né, os dois, a droga é a semaglutida. A semaglutida, ele é um análogo. Análogo significa que é um composto químico que foi criado no laboratório, tentando copiar o efeito de um hormônio natural do nosso corpo, que é esse GLP-1. Então, o GLP-1 nós produzimos. Aí, o laboratório foi lá e pegou. Você tem um efeito tão bom para tirar a fome e fazer o paciente parar de comer e melhorar a insulina, será que a gente não pode fazer um remédio? Então, foram lá e sintetizaram, criaram no laboratório um remédio parecendo essa GLP-1, que a gente chama de análogo isso. Ele é 90% igual ao nosso natural. No entanto, ele tem algumas modificações que faz com que o nosso hormônio produzido naturalmente, ele tem uma duração em média de 20 a 40 minutos. Então, a mudança dele para uma substância química fez com que ele tivesse uma meia-vida. Meia-vida é a duração no nosso corpo depois que ele é injetado por um dia, que foi exatamente o que foi feito com o Saxenda nessa história. Então, ele durava um dia. Então, você tinha que tomar diariamente essa injeção. Então, todo dia você tinha que ir lá e fazer essa picada que vocês estão vendo aí no vídeo. Fazer isso todo dia durante um período de 30, 60, 90, quanto tempo fosse necessário, baseado nos critérios do seu médico, não da rede social. Entenda bem, o seu médico é que vai dizer isso. O que veio da mudança com essa droga, que veio principalmente com o Ozempic, é que mudou a meia-vida. Então, a mudança, nenhum dos radicais desse aminoácido, dessa substância que foi criada, que é a semaglutida, ele passou a ter um efeito que durasse uma semana. Olha que beleza. Então, você faz a injeção, ela dura durante uma semana e você precisa repetir. O que mudou em relação às drogas atuais é que a dose aumentou. O que foi percebido ao longo desse tempo, e foi fruto de observações, porque como você muito bem disse, Elisângela, essa droga foi criada para tratar o diabetes. Mas como perdia peso, os médicos começaram a estudar. Então, vamos fazer grupos de avaliação. Esse trabalho que foi publicado no ano passado por uma revista inglesa, por um grupo inglês também, na verdade, ele foi feito com mais de 2.000 pacientes seguidos, na verdade, ao longo de períodos, e viu que eles faziam uma perda de peso significativa quando aumentava a dose dessa semaglutida, sendo que no Saxenda é de 1 e esse agora é de 2,4. E entenda, aumentando progressivamente, não é pegar lá a injeção e, pumba, aplicar 2,4 ou 2 injeções por dia, eu vou perder mais peso. Pelo contrário, você vai ter muito mais risco de ter uma pancreatite, você vai ter muito mais risco de ter efeitos colaterais graves nessa substância que você está injetando no seu organismo. Isso é um hormônio, é um análogo de um hormônio. Então, você precisa ter um acompanhamento nesse sentido. Pois é. Agora, doutor, eu até cheguei a comentar aqui com a equipe, antes do jornal, que a obesidade chegou a ser tema de programas de televisão, sobretudo nos Estados Unidos, aqueles reality shows em que casos eram explorados e um médico prescrevia uma dieta, a pessoa tinha toda a dificuldade de se deslocar para o consultório do médico, enfim. O que leva uma pessoa a se tornar obesa? É uma questão emocional, psicológica, tem fatores familiares, culturais ou uma questão física hereditária? Ou pode ser um pouco de tudo isso? Exatamente, Daniel, um pouco de tudo isso. Na verdade, a obesidade é uma doença multifatorial de intensidade variada que incide em todas as faixas etárias. Nós estamos vivendo um problema sério de saúde pública de obesidade no mundo. Então, a pior pandemia que a gente já tinha vivido até então era da obesidade. Veio a pandemia aí da Covid-19 e mascarou um pouco. No entanto, vocês viram que na obesidade, no início da pandemia, os maiores críticos, os maiores problemáticos, aí, os maiores pacientes que mais complicavam da Covid eram os obesos, porque ela é uma doença inflamatória. Ela causa uma inflamação orgânica nos seus rins, no seu coração, no seu pâncreas, na sua retina, em todo o seu organismo e pode determinar efeitos graves no seu corpo.
Então, ela é uma doença crônica que é tudo junto misturado. Ela tem um efeito comportamental desses pacientes, tem uma constituição emocional e tem a questão genética associada desses pacientes. Por isso que todo paciente tem que ter, dentro da história da prevenção, mudança do seu comportamento. Às vezes o seu gene está aí dormindo quietinho, em algum momento, por você não estar fazendo atividade física, está fazendo dietas ricas em açúcar, dieta rica em sal, muito álcool na sua vida nessa história, você faz esse gene acordar e ele não dorme mais. A partir do momento que ele acordou, ele começa a desenvolver essa doença que está contida no seu corpo e que passou de geração a geração para você. Você vê que em famílias tem pacientes que são obesos, outros não são obesos de irmãos, porque muitas vezes a mudança do comportamento, é óbvio que tem uma diluição genética ao longo desse tempo, mas falando de ponto de vista prático, se você não fizer esse gene ficar quietinho, como? Tendo bom hábitos de vida, uma boa alimentação, atividade física regular, reduz o sal, reduz o açúcar e uso moderado de álcool. Não é que não pode beber, mas é um uso moderado de álcool. O uso abusivo de álcool é sintomático, alguma coisa está errada nesse caminho aí, que também é outro problema e que pode determinar a obesidade, que é uma doença. Nós estamos com uma perspectiva aí que em 2030 nós vamos ter 1 bilhão de obesos no mundo, olha só. Hoje nós estamos com 8 bilhões de pessoas no nosso mundo de pacientes, de pessoas, vai ser 1 para cada 8, a gente vai estar de pacientes obesos, não é acima do peso. Agora você vê o que traz isso. Das 4 principais causas de doenças que nós chamamos doenças crônicas não transmissíveis, que fazem ter uma morte precoce, que são, a saber, doença cardiovascular, doenças respiratórias graves e crônicas, o câncer e o diabetes, são essas 4 doenças, a obesidade tem relação direta com todas as 4. Doença cardiovascular, diabetes, doenças respiratórias e com câncer. Então, a gente começar a mudar a obesidade, seguramente essas 4 principais causas de morte, de determinantes de morte prematura em pacientes e jovens, na verdade, ela vai mudar ao longo desse tempo. Então, se você está com esse índice de massa corpórea superior a 30, abra bem seu olho e comece a mudar o seu comportamento. Muito bem, conversamos agora com o Dr. Leonardo Emílio, cirurgião geral. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, foi muito esclarecedora. Eu que agradeço, uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Bom trabalho, boa cobertura aí de Brasília, boa sorte para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado, doutor. Até a próxima.